Olá, bem-vindo a mais um podcast Alma de Artista. Hoje a gente está recebendo um convidado muito incrível. Ele é mestre da arte da beleza e eu quero saber tudo sobre a profissão dele. Com vocês, Salomão Safi. Ó, Salomão, obrigado pelo carinho, obrigado por dedicar o tempo de estar aqui. Eu quero saber sobre a sua profissão, quero saber sobre o que você faz. Eu sei que você é maquiador, palestrante também, né? Mas antes eu quero pedir para você contar um pouco da sua história profissional, como é que você ingressou nessa carreira até você chegar hoje como mestre da arte da beleza. E também explica pra gente o que é o mestre da arte da beleza. Eu agradeço por esse convite, por esse momento aqui, que para mim é bem importante estar aqui com você. Então, eu vou começar a minha história lá do Mato Grosso, interior, que eu sou de lá. Você veio de lá, né? E isso. E fui uma criança que muito imperativo. Eu fui uma criança curiosa. Então, eu tive minha avó que fazia perfil de rosto com um gilete um pedaço de giz. Eu tinha uma tia que fazia bolo bordado e decorava assim uma roupa incrivelmente. Eu vivi isso com essas tias, Na infância, né? na minha infância. Então eu tinha esse contato, né? Só que ali aquela criança ficou curioso de querer, né? Descobrir realmente, porque quando a gente é criança, a gente está ali vivendo aquela fantasia, aquele momento. Eu perdi minha mãe com 11 anos. E meu pai foi pai e mãe, que foi um homem que eu amei muito, ao mesmo tempo que ele me frustrou, né? Ele me tirou aquele sonho que eu queria, mas eu tenho boas recordações. Por quê? Por que tirou o sonho? Porque com 15 anos, depois que eu perdi minha mãe, eu saía da escola e comecei a sentir cheiro de tinta. Tinta. Uma tinta era muito forte, eu não sabia nem que era tinta, era um cheiro de óleo, um cheiro, sabe, assim, de química. E um dia, 2 dias, 3 dias, até que um dia eu falei, quer saber, eu vou atravessar a rua, ver aonde está esse cheiro. E quando eu me deparei, estava numa casa, num muro, e eu, ainda novo, levantei os pés e vi o que tinha atrás daquele muro. E vi exatamente umas meninas pintando telas. E o professor, que era um argentino, ensinando elas. E quando eu vi aquelas pinceladas daquelas telas, aquelas meninas fazendo tanta coisa linda, eu fiquei, é isso que eu quero. E fui e falei para meu pai. E meu pai falou, o que é isso? Onde que você viu? Como você viu? Vamos lá ver. Só que chegou lá, ele, como árabe, ele achou que não era para o filho dele. Aquilo não é o sonho dele, ter um filho pintor. Aí ele falava, você vai passar fome. Eu já tentei fazer fotografia. Não, você não está vendo lambe-lambe, que os fotógrafos antigamente ficavam nas Sim. praças, né? Você vai passar fome, você vai ser pobre, você nunca vai ser nada com isso. E meu pai me tirou todo esse sonho. Eu comprei uns livros de desenho pelo correio, sem avisar ele. E quando eu cheguei na escola, o correio estava entregando. Quando ele me olhou e viu aquilo, ele falou assim, quem vai pagar? Você? Eu não vou pagar, não é isso que eu quero para você. Só que ele viu que eu fiquei triste, comprou os livros e eu fiquei ali, o desenho de mão, de caricatura, e eu comecei a ver aquilo. Então, só que em algum momento ele falou assim, você vai ser arquiteto. Você vai estudar para ser arquiteto. E eu obedeci, né? Como todo filho, obedece Sim. o pai. E fiz o vestibular para arquitetura. Lá na sua cidade, Não, né? em Mogi das Cruzes, São Paulo. São Paulo. E o primeiro dia da prova de desenho, olha só, eu era do interior, então o texto, o título da prova era assim, qual é a diferença de uma cidade grande e uma cidade do interior? E eu, sem saber assim, técnicas, sem saber nada, eu fiz um círculo e de um lado eu coloquei uma charrete, do outro lado eu coloquei prédios, o céu cinza. Imagina, eu tinha o quê? 18 anos, 19. Então eu criei uma estrada de terra com a charrete e uma estrada de asfalto indo para uma cidade grande. O professor, o rapaz que estava tomando conta da prova, ele passou por mim, parou do meu lado e falou assim, você já está dentro da faculdade. Você não precisa nem fazer prova de português. Não precisa... Aí ali tudo para mim era novo e eu fiquei olhando, escutando aquilo, falei, o que ele está falando? E realmente eu passei. Só que durante o ano da arquitetura, eu ia fazer uma prova na rua de perspectiva, de prédio. Eu fazia a perspectiva e começava a fazer o céu azul, os pássaros, as pessoas andando, a grama da calçada. E o professor falava, não pedi isso. Não é isso que eu pedi. Eu pedi para você fazer a perspectiva daquele prédio.
Isso foi a primeira vez. A segunda vez, a terceira vez, até que um dia ele me chamou do canto e falou: você está na área errada, você tem que fazer artes plásticas. E eu, mais uma vez, não sabia o que era aquilo que ele estava falando, né? Porque eu estava obedecendo meu pai. Sim. Aí eu vim passar férias no Rio de Janeiro e eu falei, não vou voltar para lá para fazer a faculdade, porque não é isso que o professor falou que não era para mim, que eu estava na área errada, então eu desisti. Só que é uma história engraçada, porque a gente vai chegar lá, mas assim, 25 anos depois, vamos pôr assim, 30 anos depois, foi uma proposta de Deus, um propósito de Deus, porque eu tive uma depressão já com 40 e poucos anos, e Deus me separou numa depressão dentro de casa, e uma amiga, com dó de mim, ela me levou uma tela e tinta. Ela falou assim, então já que você gosta de fazer os desenhos, que eu fazia muito desenho em guardanapo, você gosta de desenhar, eu trouxe isso para você. Só que ali eu entendi que foi uma oportunidade que Deus me deu para reencontrar esse sonho. Sim. Aquela criança que sonhava pintar, desenhar, ele me separou em casa com uma depressão e eu ganhei essa tela, essas tintas, e fiquei até com medo, porque eu não tinha estudado, né? Então eu comecei a borrar aquela tela, comecei a mexer com tinta, aquela sensação de sujar a mão me deixou muito criativo, eu fiquei... E de repente eu comecei a trabalhar em cima disso, comprei mais tela, e um dia eu fui fazer um trabalho em Amsterdã por 40 dias. Então meu trabalho começava às 4 da manhã até 4 da tarde. Às 4 da tarde eu ia para os museus. Ia para o Museu de Rembrandt, Caramba. Van Gogh, entendeu? Todos aqueles museus com Sim. todos os artistas da época. Sim. E eu levei um susto, porque eu descobri a profundidade, a perspectiva, a luz, a sombra, que na minha cabeça não tinha conhecimento. Sim. E a própria cidade de Amsterdã é onde tem luz do sol, ela é iluminada. Onde o sol não bate, é escuro. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, que isso, o que está acontecendo? E eu chorava ali na exposição do Van Gogh, com a tradução em espanhol, eu chorava, porque o Van Gogh é um dos pintores que eu sempre me apaixonei pela história dele, né? Sim. Porque, na verdade, ou os pintores morriam, ou morriam pobres, ou morriam de doença por causa do Sim. cheiro da tinta óleo, né? Hoje a gente tem a tinta acrílica, que eu também parei de pintar com tinta óleo, e passei a pintar com acrílico. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Salomão. Em qual momento, voltando para o início da sua jornada, em qual momento você percebeu que o seu lado profissional ia estar ligado à criatividade e à arte? Então, a criatividade eu fazia quando eu saía sozinho, geralmente, que é uma característica também do artista, de estar sempre sozinho. Não que eu não tinha amigos, mas assim, eu estava sempre sozinho, num bar, num restaurante, então eu aproveitava aquele momento, eu pegava o guardanapo e começava a rabiscar. Então eu fazia coisas que nem sem noção nenhuma, porque eu não tinha estudado desenho. Sim. Então eu comecei a fazer coleção de guardanapo de bar. Você fazia na intuição. A intuição, entendeu? Então ali eu descobri o desenho, o traço, e depois descobri a pintura, que foi uma coisa ligada à outra, né? Entendi. Na sua carreira você tem... como se fosse uma pergunta, como se fossem 3 pilares, né? A maquiagem, o audiovisual, que você também trabalhou na área audiovisual e tem essa profissão também, e artes plásticas, né? Como é que é profissionalmente essa junção e qual foi a cronologia disso na tua vida profissional? Então, quando eu saí da faculdade, vim para o Rio, fui morar com uma amiga. E essa amiga a gente já tinha morado, inclusive, o pai dela era militar, ela bem adolescência, ela era uma menina e eu também era um guri. E quando eu morei com ela no Rio de Janeiro, ela trabalhava como produtora de eventos. E toda noite ela reclamava que ela tinha que ficar bonita, ela não sabia fazer maquiagem. Então ela ficava reclamando, e um dia ela falou para mim assim, me ajuda a maquiar. Aí eu falei, como eu te ajudo? Não sei fazer isso. Ela falou, não, pega esse rímel, pega isso aqui, puxa para cá, faz o que você achar melhor. Você gosta de desenhar, desenha na minha cara. Aí eu comecei a fazer, e era uma época de 80 que a maquiagem era bem extravagante, era forte, então tudo que eu colocava ela achava lindo. Essa minha amiga, depois de um tempo, ela foi trabalhar com produção de moda, em revista, né, figurino. E num trabalho dela, ela me ligou e falou assim, pega tudo que eu tenho no guarda-roupa de maquiagem e vem para Botafogo correndo.
Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, o maquiador profissional não veio fazer a foto. E a modelo está aqui esperando, está todo mundo esperando, produção, figurino. Aí eu não sabia, eu falei, mas o que eu vou fazer? Ela falou, exatamente o que você faz em mim. E fui fazer a primeira maquiagem na minha vida, né? Inclusive era a revista Moda Brasil, que não sei se todo mundo lembra disso, mas foi dos anos 80, que foi, eu acho que uma das revistas mais bombava na época, né? Então eu fiz a primeira maquiagem ali, a produtora e o figurinista gostou do meu trabalho e chamaram a segunda, chamaram a terceira, chamaram... Caramba. Aí um dia meu pai falou assim para mim, eu quero que você volte para o Mato Grosso, porque meu pai abriu uma padaria e falou, vem tomar conta da padaria, que a padaria é sua. E aquilo foi uma ordem, eu fui para lá. Só que eu falei para meu pai, eu não quero padaria. Senão eu vou começar a pintar os pães, vou começar a fazer um pão colorido, um pão com formato, sei lá de quê. Só que na cidade do interior eu voltei a fazer o trabalho de moda. Eu ia na boutique, falava, eu quero fazer um desfile, vamos chamar fulano, ciclano da sociedade. E comecei a fazer o desfile. Até que um dia caiu na minha mão o concurso de Miss do Mato Grosso do Sul. Então tinha 12 estados, ou 15, mas não lembro, que eu ia fazer o encontro dessas misses na minha cidade, que geralmente era em capital, mas caiu lá nesse interior que foi fazer, e eu fui chamado para fazer a maquiagem dessas mulheres. Que legal. No concurso de Miss, tinha uma produtora de Santa Cruz da Serra. E ali, quando acabou o desfile, todo o evento, aquela mulher era jurada e falava assim, tem uma pessoa que quer te conhecer. Aí eu fui lá, conheci essa pessoa, e ela falou, quero te levar para Santa Cruz da Serra, quero que você trabalhe comigo. Ela tinha um salão de beleza, trabalhava com todas as misses. Miss Bolívia, Miss La Paz, Miss Peru, Miss Chile. Caramba! E eu fiquei assim, sem saber. E minha cidade do interior é a fronteira com a Bolívia, né? Corumbá, Bolívia. Sim. Ali. Rapidinho, e fui. Sabe, meu pai levou um susto, eu decidi ir, porque a minha vida meio cigana, assim, que da noite para o dia muda tudo. E eu fui para Bolívia, e cheguei na Bolívia, a primeira coisa que ela fez, me colocou em frente a um jornalismo, fazer entrevista. O brasileiro chegou aqui, parará, não sei o quê, veio fazer o trabalho de mística, não sei o quê, uma novidade totalmente abrasileirada, sabe? E quando eu vi a maquiagem das latinas, elas usam maquiagem colorida, sombra, 4, 5 cores num olho só. Eu falei, não, gente, isso fica feito, parecendo carnaval. Isso no carnaval, lá no Brasil é carnaval. E eu comecei a falar com ela falou, faz o que você quiser. Ela me abriu assim... Carta branca. A carta branca. E quando eu comecei a trabalhar com as primeiras misses da Bolívia, né, de Santa Cruz, eu tirei as cores de maquiagem. E elas mesmas falavam assim, estou me sentindo nu, estou me sentindo nu. Só que no dia do concurso de beleza, que eu fiz realmente a maquiagem que deixa linda e não se vê cor, seria uma cor mais neutra, né, mais nude. Então eu fui aplaudido demais. Aí eu fui chamado realmente para fazer uma entrevista, que o brasileiro trouxe uma novidade para a Bolívia. Né? Aí eu fui para La Paz, fui para Chile, Peru. Essa mesma mulher, ela me levou para os concursos. Chegou uma hora que ela falou assim, o que você está achando dessas meninas no ensaio? Eu falei assim, eu acho que está muito exagerado, porque ela não precisa ficar piruando o tempo todo na passarela, elas podiam ser mais clássicas. Aí ela falou assim, sobe, e você chamou o coreógrafo e falou assim, fica aqui comigo, falou para ele, que ele vai fazer a coreografia. Eu falei, gente... Ela falou, não se preocupe que ele vai entender. E eu fui, mudei todo. Eu coloquei a mão, o desenho do pé, a parada, que era muito mais clássico, entendeu? Que eu achava, eu já tinha uma visão de beleza, então eu coloquei aquelas mulheres que estavam totalmente extravagantes, dando pirueta na passarela, e eu coloquei elas numa posição muito mais classuda, assim, bem elegante, né? Posicionado. Como é que para, como é que vira, tudo lento. Eu falei para ela, tudo lento, não precisa pressa. E foi a terceira fase que as pessoas entenderam que era uma novidade para todo mundo. E essa mulher não queria mais que eu saísse de lá. Imagino. Eu cheguei uma hora que eu não aguentava mais hablar. Ficar longe de um monte de gente. E eu precisava da minha família, né? do meu pai. E eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, Passei 3 anos trabalhando com ela. E eu falei, eu vou falar com meu pai, visitar minha família, só que de lá eu vim para o Rio. E nessa do Rio, que a mesma amiga que me chamou para fazer a maquiagem lá em Botafogo, naquela revista, ela virou atriz. Ela fez curso de teatro e começou a trabalhar com atriz, e
esse tempo ela me ligou e falou assim, tem 10 anos que você não vem para o Rio, vem passar o carnaval aqui que eu ganhei, eu tenho uma escola de samba que o carro é alegórico é só de atores. Vem para cá que você não vai pagar nada, não sei o quê. E eu juntei uma mala imensa, que já era maquiador, trouxe tudo meu, roupa. Meu pai falou assim para mim, você não está levando muita coisa para passar só o carnaval? E eu não sabia por que eu estava levando. E quando cheguei aqui, eu fui o carnaval e foi maravilhoso. Foi incrível porque os personagens da escola de samba eram índios, né? Que também era do Mato Grosso e tal. Sim. Quando acabou o carnaval, a minha amiga falou assim, por que você não fica mais uns dias que eu tenho um teste de uma publicidade, você vai e me maquia. Aí eu falei para ela assim, engraçado que de novo eu ia maquiar ela, né? Aí eu falei, mas no teste geralmente tem uma pessoa, uma maquiadora para fazer teste. Ela falou, não, mas eu falo que você é meu amigo, não sei o quê, tá passeando no Rio. E realmente, quando eu fui maquiar ali ela na produtora, para fazer o teste, a maquiadora falou, nossa, trouxe um maquiador particular. E falou, não, ele não é daqui, é meu amigo, está lá na minha casa, vai fazer. Quando eu fiz, tudo bem. A maquiadora que estava lá fazendo o teste na publicidade, ela falou para mim, nossa, que linda a sua maquiagem. Deixa o seu contato, porque a gente está sempre fazendo uma equipe para trabalhar desfile e tal, não sei o quê. Aí minha amiga falou assim, dá o telefone lá de casa. 2 dias depois, tocou o telefone na casa dela e ela foi para você. Aí eu levantei e falei, quem? Aí ela deixou viva a voz. Aí era uma pessoa, um maquiador, que falou assim, uma amiga que estava num teste, você foi maquiar, ela elogiou muito o seu trabalho, sua maquiagem. Eu quero conhecer esse maquiador, o trabalho dele. Eu tenho um desfile em Belo Horizonte, de um desfile de moda, de um lançamento de um shopping que ainda não existe, então montaram todo, tem modelos internacionais, nacionais, ainda falou o valor, sabe, é em dólar, não sei o quê, é pouco, e eu assustado, porque eu tinha que voltar para Mato Grosso. Sim. E ali eu viajei mais uma semana em Minas Gerais com esse maquiador, e quando voltei já tinha outras propostas, outros trabalhos. Esse maquiador começou a me levar e foi fazendo. E eu acabei não voltando para minha terra, né? Foi quando meu pai falou, você não vai voltar? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou aí, vou morar com você. Eu falei, pode vir que eu não vou voltar. E porque Rio de Janeiro é muito engraçado, porque parece uma cidade grande, mas o mercado de moda, televisão, cinema é um miolo, assim, um grupo único, né? Então, meu nome começou a ser divulgado, assim. Alguém falava, tô precisando de um maquiador, tem Salomão, ele chegou agora, não sei o que, peraí, então me dá. E um fotógrafo que eu conheci, que ficou muito meu amigo, ele me chamava muito para fazer foto dele, de modelos novas, book, essa coisa toda, que a gente se deu bem, ficou muito parceiro. E ele estava fora do Brasil, no aeroporto, uma maquiadora falou para ele, eu estou precisando fazer equipe, me indica um maquiador que você confia, eu preciso de gente de confiança. Aí ele falou, olha, eu vou te indicar o Salomão, que eu tenho ciúme dele, mas para você eu vou indicar. E ela me ligou, quando ela chegou no Brasil, marcou uma reunião comigo e fui fazer o primeiro filme com ela. E ela era engraçada, ela falou assim, é cinema, presta atenção, tudo é cinema, não tem maquiagem pesada, não passa muito batom, a pele tem que ser fina. E eu assustava, porque né, ela era rigorosa, uma pessoa querida, que a gente se tornou grandes amigos, mas foi meu primeiro filme com a Vera Fischer. E para mim foi assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? O que está acontecendo? E dali em diante, essa mesma pessoa falou assim para mim um dia, está preparado para ir para a maior emissora de televisão? Aí eu olhei e falei, porque engraçado que hoje eu conheço muitos profissionais que o sonho é ir trabalhar na televisão. Eu não vim com esse sonho, eu vim passar o carnaval. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E quando eu fui fazer um trabalho com ela nessa emissora, o que aconteceu? Foi um seriado bacana. Eram 2 atrizes, ela ficou com a atriz mais velha e eu fiquei com a atriz que era parceira, era uma dupla, né, de personagem. E ali começou o trabalho. E entre uma pausa aqui, entre parênteses, eu tive um sonho que eu vi carrinhos levando cenários gigantescos, andando com cenários. E engraçado, quando eu acordei, parecia que eu estava numa escola de samba. Eu fiquei, que estranho, parecia que eu estava numa escola de samba. Que sonho é esse? E quando eu cheguei pela primeira vez nessa emissora, eu fui almoçar, fui lá, fechei contrato, tá? Aí eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, eu passei por uns lugares que os carrinhos elétricos
estavam passando com tapadeiras de cenário, sabe? Sei, aquele Portas, tapume, né? que montava o cenário ali nos estúdios. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu vi isso, eu vi esse carrinho, eu vi esses cenários imensos, que para mim era uma coisa... Aí eu comecei a perceber que o sonho me trazia essa referência de como se fosse uma premonição, entendeu? Olha, E ali eu virei o maquiador. que história maneira. Que história inspiradora. De verdade, assim, você é muito ligado, dá pra perceber que você também é muito ligado espiritualmente. E eu não tô falando nem de religião. Eu tô falando de ligação espiritual mesmo, de sentir e fazer por amor. Eu quero te fazer uma pergunta sobre maquiagem. Pra você, maquiagem, ela é estética ou é uma forma de contar a história? Então, a maquiagem, no início eu tinha essa maquiagem como estética, fazer beleza. Sim. E graças a Deus eu fui fazer beleza, aquela maquiagem que não aparece. Sim. Eu nunca fiz uma maquiagem, como eu comecei em cinema, eu não tinha o conhecimento da maquiagem pesada. Sim, pra você era o menos é mais, o famoso O menos é mais. Então a pele era menos, o olho era menos, a boca, entendeu? E eu fui fazer cinema, e engraçado que eu vou contar uma história aqui rápida, que teve, nesse filme da Vera Fischer, tinha que fazer um close dos lábios dela. E eu, como sou menor, eu fiquei embaixo da câmera, né? Antigamente era câmera de cinema, aqueles rolos de filme, né? Então eu fiquei embaixo, segurando o espelho para ela ver a boca, então era a boca exatamente do tamanho da tela. E eu fiquei, o cheiro daquela película me remeteu o quê? Eu, quando tinha 9, 10 anos, lá em Mato Grosso, tinha um cinema, e o cinema, eu morava atrás do cinema, e o cinema jogava fora pedaços de filme. Aí eu e meus amigos, a gente colava aqueles filmes para ver, eu colocava numa caixa de sapato, com uma lanterna, para ver o que refletia na parede. E aquele cheiro era exatamente da película que eu senti o dia que eu segurei o espelho para cada atriz. Né? Caramba. Então, quer dizer, voltando à maquiagem, a maquiagem para mim sempre foi um trabalho muito sensível, entendeu? Porque claro que eu trabalho com noivas, trabalho com eventos, desfile. E no desfile, por exemplo, em teatro, a maquiagem é pesada, porque é vista de longe. Sim. Então não tem como você fazer uma coisa leve. Então, como existe uma necessidade técnica ali naquele momento. É técnica. O teatro, por exemplo, aquele olho mais marcado, aquela pele, porque não aparece. Na televisão, no cinema, são maquiagens muito finas, muito leve. Então, eu sou maquiador de cinema, de audiovisual, que faz essa maquiagem. E quando alguém fala assim, minha pele não sei o quê, pode carregar. Eu fico com medo, porque eu não tenho essa mão. Entendeu? Então, quer dizer, a maquiagem para mim, era uma estética. Só que de um tempo para cá, assim, vamos por 2 anos, eu, através de um curso de inteligência emocional para ser coach, né? Uhum. Que, na verdade, eu fui fazer ressignificar a minha vida. Porque o ser humano, ele cria obstáculos, né? Depressão, ansiedade. Sim. O próprio mundo traz para o ser humano essa dificuldade e eu precisava me salvar. Eu fui fazer esse curso de inteligência emocional. Quer dizer, depois que eu fiz isso, eu meio que não queria ser mais maquiador. Eu falei, eu não quero mais ser maquiador. O maquiador já me estressou, já me deu depressão, a empresa já me sacrificou. Era uma dor muito grande, eu precisei tomar remédio psiquiatra, entendeu? Uhum. E eu decidi lá na inteligência emocional, ressignifiquei e falei, não quero mais ser maquiador. E eu fiquei pensando, o que eu posso ser? Eu acho que eu vou ser gerente de supermercado. Eu acho que eu vou ser caixa. Aí ficava olhando para a caixa. Pensando, né? Eu precisava trabalhar, né? Aí eu olhava assim para o gerente, aquele gerente de terno parado no mercado, falei, tá aí, eu vou fazer perto de casa, eu vou fazer isso, eu vou perguntar. E depois que eu fiz inteligência emocional, eu tive um grupo de mulheres que todo mundo tem, não só homem como as mulheres, né? Tem as feridas. E lá ali no curso, cada uma falava um testemunho, eu mesmo dei meu testemunho de muitas coisas. Aí eu vi que tinha uma menina que foi violentada pelo pai, pelo cunhado, tinha outra que a mãe abandonou, que não sei o quê, que foi excluída, o marido que bateu, o ex-marido que sabe que judiou muito dessas mulheres. E eu comecei a pensar, falei, gente, como existem mulheres feridas? E num concurso de beleza que eu fiz de uma maquiagem, que me chamaram para fazer um concurso, eu
ganhei o concurso, quer dizer, passei pela primeira fase, segunda fase, a empresa falou assim, ó, agora você precisa criar 5 modelos, 5 maquiagens, fotografar, criar o tema e mandar pra gente, que era a segunda fase. E eu fiquei andando pela rua, falei, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma coisa diferente, já era bem... antes, isso foi antes da inteligência emocional. E eu entrei numa loja de tecido, acho que o tecido vai me ajudar a pensar. E quando eu vi aquelas sedas fininhas, eu coloquei a seda em mim, assim, comecei... Aí quando eu cobri, assim, fiz um chale na minha cabeça, eu lembrei das mulheres libanesas que saem com seus filhos, sabe, abandonando tudo lá atrás, chorando. Muitas vezes tem muitas fotos delas sujas, porque andam muito a pé. Eu chamo de refugiadas. Aí eu criei Sonho das Mulheres Refugiadas. E criei 5 modelos com mulheres com o lenço de refugiada, mas lindas, assim, com pedras, sabe, com o olho bem desenhado. Então eu criei a refugiada sonhando de ser uma princesa. E isso foi assim um boom meu corpo está até arrepiando. Foi uma época que, quando foi a segunda, terceira fase, as pessoas só faltavam me carregar. Ele que criou as refugiadas, num evento enorme. E eu falei, gente, engraçado que eu crio essas coisas, assim como meus quadros, minhas pinturas, eu crio numa humildade que quando as pessoas vêm falar comigo, me colocam assim, você que pintou, você que fez essa maquiagem. Então eu acho até exagerado, sabe assim, porque para mim é uma coisa normal, não que eu seja diferente de um trabalho que eu faço, mas assim, muitas vezes essa vaidade não está em mim. Eu nunca fui uma pessoa cheia de ego, entendeu? Sim. Porque inclusive é uma característica que eu deixo para esses novos talentos, novos profissionais, que a vaidade não está naquilo que você quer mostrar para as pessoas. O importante é você fazer um trabalho bem feito. Sim. Assim como o audiovisual, é um trabalho leve, uma maquiagem leve. Então, eu não tenho esse conhecimento de arrogância. Eu não fui criado para ser arrogante. Eu fui de uma família muito simples. A minha mãe, ela me deu uma educação maravilhosa. Meu pai, o amor que ele me deu, porque a gente conviveu muito mais, eu e ele. E muitas vezes eu falo, por que eu não sou arrogante? Eu acho que os arrogantes conseguem as coisas mais rápido. Então... Mas também pode perder mais rápido. Pode perder mais rápido. Então eu prefiro ser essa pessoa que eu sou, tranquilo. E isso fez eu conquistar atrizes, sabe? Atrizes confiando em mim, não só no meu trabalho, como a pessoa, a educação que eu tinha para acompanhar elas em alguns filmes, em alguns eventos, alguns trabalhos particulares. Postura, né? Sua postura também. E assim, me prejudicou muito, porque muitas vezes uma equipe falava, fazia uma colocação de competição. Eu falei, será que eu vou ter que fazer um olho torto, uma boca torta? Porque quanto mais perfeito eu tentava ser, me prejudicava, porque era uma competição. Não chama Salomão vai dar problema, sabe? Todas as mulheres só querem fazer com ele, mas não era culpa minha, que eu não ficava bajulando elas, era o meu trabalho. Então, quer dizer, voltando ali, a gente estava falando... Aproveitando esse gancho, você deu uma pílula pra gente que você trabalhou com televisão, com TV e cinema, né? Se não me engano, foram mais de 25 anos. 25 anos nessa área. Eu queria te perguntar como é que foi e o que te marcou nessa área, porque é uma área que eu, particularmente, sou muito apaixonado pelo audiovisual. O que mais te marcou nessa área, nesses 25 anos de trajetória? Então, depois disso que eu comecei a fazer audiovisual, meu primeiro trabalho nessa emissora, eu recebi o convite de ser contratado. Ser funcionário, né? Funcionário. Sim. E para mim, eu cheguei no Rio com 30 anos. Hoje eu tenho 64. Então, há 30 anos atrás, eu não sabia o que era ser funcionário, porque eu sempre fui, pássaro. Freelance. Eu sempre fui pássaro. Eu voava para cá, voava para ali. Freelance, né? Freelance. Depois que eu até vim descobrir sobre freelance. Então, quer dizer... Eu trabalhava muito assim, tem um evento ali, eu ia, tem uma publicidade. Quando eu fui ser funcionário, eu vi que existia uma responsabilidade maior, porque eu ia ficar fixo ali, e eu fiquei fixo 25 anos.
chegou um momento que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu consigo sair disso? Põe fixo nisso, né? Foi fixo nisso. E Uma história. tem que amar, entendeu? Porque se eu fosse uma outra profissão que não fosse maquiador e não gostasse do que... Então, quanto mais eu vivia ali dentro, eu sou de uma época que foi trocado de imagem. Eu vim de vídeo para HD, 4K, 8K. Sim. Então, quanto mais informação, o meu olho começou a observar essa diferença. E interfere, impacta diretamente no seu trabalho. Totalmente. Então, quer dizer, muitas vezes, uma pincelada em 8K é diferente porque o 8K revela aquele pincel que passou a base, entendeu? Então, tudo tem que ser muito natural, cada vez mais refinado, né? Então, eu só aprendi nessa época e depois disso, voltando lá na inteligência emocional, eu descobri que as mulheres precisam de mim, essas mulheres refugiadas. Elas precisam de mim por quê? Porque assim como eu me ressignifiquei o meu lado emocional, elas precisam de cura. Então eu criei um projeto de sonho de mulheres refugiadas, que é a maquiagem com propósito, a maquiagem de cura, sim, entendeu? E eu comecei a entrar nessa área mais emocional, porque eu quero trazer para essas mulheres que não se olham mais no espelho, que vivem numa escuridão, sim, que perdeu, sabe assim, a vaidade. Que desconectaram com elas mesmas. Né? Elas acham que a vida não tem mais sentido, entendeu? Sim. Com certeza, é muito fácil falar, não, esquece isso. Não é esquece isso. É te dar a chance, a oportunidade, dessa volta. Elas continuam beleza, elas continuam mulheres, elas, sabe? Tem a esperança, ela tem uma oportunidade de uma nova vida, praticamente, entendeu? Sim. Então, eu tenho trazido muito isso nessa proposta de maquiagem com propósito, para resgatar essas mulheres. E cada vez que eu encontro, às vezes eu vou fazer uma palestra, às vezes eu vou fazer um encontro de mulheres, ou até na igreja, né? Muitas vezes eu tenho um momento de uma oportunidade de conhecer até as mulheres que são casadas e têm condições melhores, elas são refugiadas, porque em algum momento elas escondem aquilo que elas nunca perceberam que elas tinham guardado. De forma inconsciente, né? Inconsciente. Então, quer dizer, existem padrões, assim, altos e baixos, tanto da refugiada que acabou de sair do deserto, como a refugiada que está numa casa de luxo. Então, para mim, eu reconheço isso. Depois de todo o conhecimento de inteligência emocional, hoje eu converso com uma pessoa e parece que é uma luz que acende, assim, tem uma dor aqui, então a luz fica piscando aqui, meu coração, não sei o quê, emocionalmente eu vejo a luz piscando aqui, então eu começo a focar nesses detalhes. Eu fui conversar com uma advogada, que eu fui registrar um projeto, e ali na conversa online, a gente começou a conversar, e de repente ela falou do filho dela, que, desculpa, eu estou meio assim, porque meu filho, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, e puxei assunto, e seu filho, mas o que houve, pá? Aí quando ela falou assim, ele está muito, ele não mais não me obedece, ele já... Rebelde, eu falo uma coisa, ele não escuta. Aí eu falei, se você já sentou com ele antes de dormir, e você já contou para ele que você já foi criança, já foi uma menina, que você já foi também essa rebelde. E nessa hora, o olho dela encheu de lágrimas e eu assustei. E ela começou a chorar ali no vídeo online. Ela falou, caramba, você está tocando num assunto que eu nunca parei para pensar. Aí eu falei, gente, e eu estava registrando o sonho de mulheres refugiadas com ela, o projeto. Ela falou assim, Salomão, a partir disso, realmente esse projeto é seu, essa ideia é para ser você tem esse dom, porque você, de repente, você me fez chorar numa situação com meu filho que eu jamais podia imaginar que eu ia trocar esse momento, sabe, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, porque eu sou advogado, você está registrando o seu projeto. Sim. Então, ali eu entendi, cada vez mais eu vou entendendo que esse momento a beleza que eu fazia não é mais a beleza que eu tenho procurado fazer. Então, eu estou nessa proposta de conquistar mulheres refugiadas. Eu tenho que deixar essas mulheres, é preciso que elas entendam que ainda há chance, ainda há vida, ainda há momentos de cura, tá? Porque elas não têm escuta, elas vivem no silêncio, sabe? Talvez a família não escuta, a família já não interessa, ou o ex-marido ou o marido, se é o filho que vira rebelde, mas assim, elas precisam ser ouvidas, elas precisam
acreditar. Olha. E assim como eu tenho a oportunidade de vir aqui lá de Mato Grosso, aquele menino, sabe, que foi cortado os sonhos, eu tenho a autoridade para falar para essas mulheres que elas precisam ser felizes, entendeu? Porque o tempo todo, gente, a gente veio aqui com uma vida só. A gente não tem assim, você tem uma vida para ser feliz e uma vida para ser isso. Não, é uma vida só. Então, eu passo para essa realidade para elas, que elas precisam aproveitar. Não morreu. Sim. Se não morreu, tem cabelo, tem beleza, tem olho, tem, sabe? Cadê? As minhas amigas falam assim, não me olha, não me olha, não me olha. Cara, cadê os lábios, sabe? Põe uma cor, porque se olha no espelho e vai falar assim, não aguento mais minha cara. Claro que não aguenta. Não tem vaidade, não tem, sabe, o desejo de ficar bonita. Sim. E você percebe ou acha que quando a pessoa resgata essa vaidade, muitas coisas mudam na vida dela, no dia a dia, de forma indireta, de forma inconsciente, e não tem a ver com padrão de beleza, tem a ver com postura, com se sentir bem? Tem. Eu fiz uma palestra com mulheres de câncer, que tinha advogadas no palco, ali na bancada, tinha médicos e... Por que advogado? Porque advogado então, batalha para essas mulheres de câncer, as empresas que mandam embora, sabe, não tem um benefício. Então, eu fui chamado com advogado, médico nessa bancada e eu fui ao final, falei, beleza, maquiei 2 mulheres que já tinha arrancado seio, já cheio de dores. E quando ela chegou em mim, eu falei, gente, eu preciso levantar essa mulher, essa emoção, né? E ali eu comecei a falar exatamente como eu estou conversando com você. Quando acabou a palestra, eu vi que todas vieram na direção da bancada. E lá, era uma bancada um pouco mais alta, ela falou assim, a gente quer te abraçar. Aí eu levantei e desci. Quando eu comecei a abraçar, todas elas começaram a chorar. E elas viram a diferença, que as 2, 3 mulheres que eu maquiei chegaram todas, sabe assim, doídas, uma expressão que não tinha mais desejo de nada. E depois da maquiagem, exatamente, elas sorriram. E quando elas sorriram, as outras que ficaram vendo, gente, quanto tempo que eu não vejo a Maria sorrindo, quanto tempo que eu não vejo essa luz, esse olho sorrindo, brilhando, entendeu? Aí quando elas me abraçaram, todas choravam e me abraçavam, eu me sentia assim, meu Deus, como eu tô... É importante ter essa pessoa para levar essa... Não é vaidade, não é, sabe, nada que seja luxuoso ou ostentação, é a oportunidade. É a oportunidade que essas mulheres não estão tendo mais. E hoje a gente cada dia tem um problema de homicídio, feminicídio. Feminicídio. E eu preciso. Olha. Eu preciso ajudar essas mulheres, é o que eu mais quero. Eu não quero morrer sem ensinar. Por exemplo, a mulher com câncer, ela não tem mais condições de trabalhar com peso, carregar peso. Sim. Então, uma aula de maquiagem, elas podem ter um salãozinho no canto da casa ou atender particular, porque a maquiagem não é pesada, entendeu? Sim, câncer de mama, então tem até uma questão do braço, de movimento, entendeu? Eu estou tentando fazer... eu estou com um projeto também de ensinar a profissão para as meninas, que as meninas com 15 anos já são mães. Aí o que acontece? Elas perderam a oportunidade de uma profissão. Sim, porque então, tem que se dedicar de conhecer essa profissão. Sim. E a maquiagem é a maquiagem, não adianta. E a maquiagem é uma profissão que é respeitada no mundo todo. Eu acho que, assim, na pesquisa, o maquiador, ele é o inovador, porque cada dia ou é uma produção nova, ou um produto novo, uma empresa de maquiagem, entendeu? Sim. E não é só Brasil, é mundial. Sim. Então tem todo um caminho. Eu falo assim nos meus cursos, workshop, que o profissional é um profissional para sempre. Porque por exemplo, modelo de 15 a 18 anos, acabou, não Sim. é mais modelo, entendeu? Que vão aparecendo outras belezas. Outras profissões, entendeu? Aí a gente vai desmembrando em outras profissões, né? O maquiador, o profissional de maquiagem, ele é para sempre. Aí só que tem que estudar, tem que conhecer técnicas. Se atualizar. Tem que se atualizar, entendeu? Por exemplo, eu comecei a trabalhar sem
sem noção de nada. Eu comecei a trabalhar lá com aquela minha amiga, borrando um rímel, borrando Isso na intuição, né? Eu vi que eu precisava conhecer mais, entendeu? Por exemplo, efeito especial. Efeito especial, quando eu vi o efeito especial, uma pessoa fazendo, eu falei, quero fazer isso. Aí eu fui estudar como é que eu faço uma cicatriz, como é que eu faço um envelhecimento. Sim. Então eu tenho um vídeo eu fazendo um envelhecimento em mim mesmo, que eu me transformo em um homem com quase 180 anos. E às vezes eu pergunto para alguém, falo assim, quem é esse aqui? É Abraão ou é Moisés? Entendeu? Aí todo mundo fala assim, nossa, mas que foto é essa? É Iá? Eu falo, não, é Iô. Porque eu me envelheço ali numa... Sim. Não sei se você conseguiu ver no Instagram. E eu mesmo, às vezes, quando faço automaquiagem, eu falei, nossa, como é que eu consigo, né? Colocar o pincel em mim mesmo. Isso é uma coisa que eu bato palma de pé. Bato palma pra tudo, mas isso aí, meu amigo, é assim, é uma técnica que tem que ter pra conseguir fazer isso. Eu nunca pensei em fazer maquiagem em mim mesmo. É automaquiagem. Nem carnaval, sabe? Tem gente que fala assim, vamos fazer uma caricatura, não sei o quê. Eu nunca pensei em fazer isso. Para mim era maquiagem, levar o pincel no rosto Sim. de uma pessoa. Só que esse tempo todo de um ano para cá, eu descobri o YouTube. E o YouTube, o que acontece? Eu abri um canal de mulheres refugiadas e nessa transição eu trouxe mais a maquiagem, o passo a passo da maquiagem. Sim. Então eu comecei a maquiar no YouTube mulheres, modelos, amigas. E como tem muito canal de maquiagem, então não era novidade nenhuma a maquiagem ali em si. E eu comecei a fazer uma pesquisa, não tem homem maquiado, auto-maquiado, entendeu? Então eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu comecei a me maquiar, mas com os olhos de maquiagem feminino, entendeu? Coloco cílios, rímel, sombra com brilho. Eu não faço a boca para não ficar caricato. Então, para mim, o interessante é ensinar a fazer os olhos. A pele, a maquiagem de pele é tudo igual. Só que o primeiro vídeo que eu coloquei no meu canal de YouTube era uma sombra azul, deu 11 mil visualizações. Eu acordei de madrugada, quando eu dormi estava 500, 700. Aí eu acordei de madrugada, bebi uma água, quando eu vi estava 3 mil. Aí eu levei um susto, falei, 3 mil? De repente, né? Dormi, quando eu acordei estava 11 mil. Eu falei, cara, é isso. Um monte de comentário. Não, eu falei, é isso. Eu não parei mais. Então hoje é 11 mil, 8 mil, 5 mil. E eu estou fazendo a maquiagem, entendeu? Porque é novidade, um homem... Tem gente que fala assim, como é lindo o homem maquiado. Aí tem gente que fala assim, nossa, não existe mais homem como antigamente, sabe assim, comentários que eu acho ótimo. Qualquer comentário, eu falo assim, se essas pessoas acham que eu vou parar, não vou parar. Porque é a minha profissão, eu preciso fazer, eu preciso mostrar, entendeu? Eu preciso ter confiança. É como se fosse o ator fazendo a primeira estreia da peça. Sim. Toda vez que eu faço uma maquiagem, me dá um frio na barriga. O que será que o povo vai achar? Será que vai ser bom? E assim, a intuição. São duas coisas que eu trabalho. Na arte plástica, eu aprendi a pintura da arte intuitiva. Então, se você falar para mim, Salomão, eu pensei numa casa verde, numa árvore, no fundo, minha cabeça já montou a pintura na minha cabeça. Eu tenho feito muitos trabalhos, inclusive igreja cristã, evangélica, que a pastora me convida para fazer uma tela em 2 horas durante o culto. Ela só fala assim, eu vou fazer, a palavra hoje é sobre a samaritana, sobre o Lázaro que Jesus ressuscitou. Então ali eu começo a ter a construção daquilo que eu já li e crio exatamente na intuição aquela pintura. Entendeu? Então E a maquiagem é a mesma coisa. Eu não pego uma foto de uma maquiagem, uma cantora americana, eu vou fazer aquela maquiagem. Não, eu sento em frente ao vídeo e pego as cores, eu escolho as cores e começo a fazer aquilo que me dá na cabeça. Ou o olho muito forte, ou o olho azul, ou o olho laranja, sabe, delineador. Eu vou passar um rímel, vou colocar brilho. Carnaval, eu fiz 2 maquiagens também que foi muito bacana. Porque a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Se é carnaval, se é verão, é inverno, então tem toda uma sofisticação. E eu me sinto o próprio personagem. Quando eu vejo meus vídeos, minha maquiagem, eu falo, cara, esse é um personagem. Eu criei um personagem para maquiar. Legal. Entendeu? Porque, claro que eu sou o maquiador, eu sou o pintor, mas o importante é isso, você dá a vida, né? Olha, muito bacana. Nitidamente vai ver a sua paixão por isso.
sua paixão pelo que você faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou sobre as palestras. Eu queria entender um pouco mais. Primeiro eu queria saber como é que funciona, qual tipo de palestra que você dá e o que você mais gosta de passar para as pessoas na palestra, o que te motiva mais. A palestra é a seguinte. Muitos anos atrás, eu dei aula de maquiagem. Personalizante, né? Junto com um modelo. A gente era de São Paulo e uma agência confiou no nosso trabalho e ela falou assim, vocês têm tudo por trás, divulgação, cartaz, essa produtora de agência de modelo. E a gente começou a viajar dando esse curso. Ele dava o curso de modelo, de passarela, e eu dava essa parte de maquiagem. E engraçado que a primeira vez que a gente viajou, a gente estava lá em Santa Catarina, numa cidade da região, e a gente falou assim, olha, a gente divulgou bem, vamos começar a ensaiar para ver o que a gente vai falar. E a gente sentou ali na sala com as cadeiras antes das pessoas chegarem, e ele falou, agora é a sua vez. Aí eu falava, não, porque aqui eu vou trazer o que agora é a sua vez. Então a gente ficava trocando ali. Só que quando aconteceu o horário das pessoas chegaram só 2 meninas com 2 mães. Eu olhei para a cara dele e falei, e agora? Vamos ter que falar exatamente o que a gente fez, né? Então foi a primeira apresentação. Porque eu era tímido, não abria a boca para falar, entendeu? Assim, eu ficava com medo de errar, sei lá, era vergonhoso. E ali, primeiro curso, segundo curso, chegou uma hora que a gente tinha 100 alunas. Em Florianópolis, a gente chegou até 88 alunas. E a gente teve que fazer uma avaliação, peso, medida, altura, porque as boutiques que iam vestir, né? As boutiques do shopping iam vestir aquelas meninas. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer exatamente essa parte de palestrar. Eu já dei uma palestra em Florianópolis também para 200 mulheres de maquiadoras. Eu já era maquiador profissional. E eu, inclusive, na palestra, era uma empresa de cosméticos, eu misturei 2 batons. E era uma época que não se fazia isso. Quando eu peguei um batom e passei os 2 batons nos lábios, todo mundo escutei olha o que ele está fazendo, não sei o quê. Aí todo mundo, você está misturando? Estou misturando. Era um vermelho com dourado, sabe? Meu Deus, olha a cor, que lindo. Que vermelho era só vermelho, dourado era só dourado. Então eu só usava numa ocasião. E eu nem sei por quê, porque eu acho que a maquiagem é uma alquimia. Então você, de repente, você está ali Perfeito. Levando... Perfeito. E foi a partir disso. Hoje a maquiagem, os cosméticos são muito múltiplos. O batom é blush, o blush é sombra, entendeu? Então hoje eles entenderam que não pode ficar limitado. Então eu comecei a fazer mais workshops. Já dei workshop de maquiagem em festival de cinema, que num filme que eu fui trabalhando numa produtora, a proprietária dessa produtora, ela que é representante do Festival de Cinema do Rio de Janeiro. E ela me abriu esse espaço. Eu fui, foi maravilhoso, sabe assim, eu me programei, eu estudei, fiz todos uns slides, um passo a passo ali, trouxe referência de filme, porque o filme é muito engraçado, o cinema. O cinema, ela tem a história, mas tem o romantismo, né? Então, de repente, uma atriz que está brigando ali com o personagem e ela se descabela, aquela confusão. Isso na câmera aberta. Quando a câmera fecha nela, ela tem que estar linda, entendeu? Então, aquele cabelo que estava desgrenhado já arrumou e ninguém explica. Então, quer dizer, tudo isso eu tenho que passar para a pessoa que é o profissional, né? E a partir disso eu comecei a desenvolver, falar mais, acreditar mais em mim, ter medo do microfone, ter medo da câmera. Trabalhando com o YouTube, eu ainda eu ficava perturbado. Que quando receio, né? Quando eu olho para o celular, da vez de você olhar para a câmera, você está olhando para você. Aí eu vejo ali, olho para cima, olho para baixo. Aí uma amiga minha falou assim, quando você começa o seguinte, você não olha para a tela que você aparece, vira a tela e só olha para a câmera. E ali eu comecei a fazer. Então, hoje, eu tenho, graças a Deus, eu tenho domínio de palestra, microfone, vídeo. Às vezes, daqui a pouco você vai falar, para de falar, porque eu não paro mais de falar, né? E é isso. Aí as palestras começaram a vir dentro dessa proposta de mulheres, sim, de refugiadas.
curso, workshop. Eu Sim. tenho até um curso agora, um workshop de automaquiagem dia 28, Presencial. lá no Cita América. Aqui não, você tá, né? E já estou divulgando. As Lá mulheres na sua rede social tem o link, né? chama workshop de automaquiagem. E é isso. Depois que eu saí da empresa, eu estou reconstruindo minha vida, né? Porque depois que você fica muito tempo numa empresa, as pessoas falam muito assim, daqui a pouco você está aposentando. E eu falo, não quero me aposentar. Eu não quero parar. Ainda tem coisa para entregar, né? E além de não querer parar de trabalhar maquiagem, eu preciso ensinar essas pessoas. Entendeu? Eu não vou levar para a vida eterna ou para o caixão, sei lá o quê, esconder aquilo que eu sei. Porque aquilo que eu sei, 80% eu não estudei. Eu adquiri essa experiência. Na prática, né? Na prática, e Deus me deu essa oportunidade, entendeu? Porque eu não sabia, eu não sabia que eu ia ser maquiador, eu não sabia que eu ia pintar telas. Então, quer dizer, quando eu vejo hoje que eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vejo isso que é uma bênção divina que Deus me deu. E eu preciso aproveitar. Por que eu pinto cenas bíblicas? Porque eu preciso declarar exatamente o dom que Deus me deu fazendo essa leitura ilustrada, né? De arte plástica intuitiva. Deixa eu te pedir um favor e uma gentileza. Para quem está assistindo a gente, profissional de maquiagem, profissional desse segmento criativo, se você puder dar uma dica para esses profissionais que estão no início, que buscam se consolidar no mercado, buscam fazer um trabalho digno, um bom trabalho, qual é a principal dica que você daria para essas pessoas? Olha, eu vou falar exatamente como eu falo nos meus cursos, nos workshops e nas palestras, né? Que eu preciso deixar esse legado, que você que é profissional, está começando agora, primeiro, não desiste. Porque eu escutei muito falar, mas da onde que você vai ser isso, ser maquiador? E desiste, sabe? Vai trabalhar no banco, vai ganhar mais, entendeu? Então, quer dizer, se está no seu desejo, no seu coração, esse dom de ser um profissional de maquiagem, você tem que fazer escolhas. Maquiador de quê? Maquiador de vizinho, maquiador de 15 anos, maquiador de noiva, entendeu? Porque existem vários caminhos. Eu aconselho que o audiovisual é amplo. Então, quer dizer, se você escolher o audiovisual como profissional de maquiagem, vai te levar sabe, grandes plataformas. Televisão, teatro, porque o artístico, a maquiagem artística, te abre um leque. Sim, e vários tipos de trabalhos, porque, por exemplo, no audiovisual vai ter um momento que vai ter um casamento, para você trabalhar dentro do né? Sim, com do certeza. audiovisual. Com certeza. E os personagens, a criação do personagem é importante. Então, quer dizer, é um caminho que você vai ter grandes oportunidades. Entendeu? Claro que você hoje, para você criar um personagem no audiovisual, você precisa trabalhar muito para ser esse maquiador, o caracterizador responsável, que é ele que cria o personagem, né? Então, o maquiador que está começando, ele vai ser assistente, ele vai observar. E é mais como que eu falo? É mais um momento que eu posso deixar aqui para o profissional que está começando. Observar. Entendeu? E observar quieto. Fica no silêncio, o olho tem que ver, a sensibilidade do olhar, o conhecimento. Você tem que treinar, você tem que pesquisar, você tem que entender anatomia facial. No curso que eu dou, geralmente o workshop que eu dou, primeira coisa que eu falo sobre anatomia facial. Porque nem todo mundo é igual. É um olho pequeno, uma boca mais larga, uma boca mais carnuda, o formato de rosto. Então, isso tudo é maquiagem. Só que para você vai pegar um rosto redondo e fazer uma maquiagem que teria que ser uma pessoa com um rosto mais quadrado, então existe caminho, entendeu? Existe uma direção para você. Se for um rosto redondo, você pode fazer esse rosto redondo ficar quadrado. Entendi. Se for um rosto oval totalmente comprido, você pode trazer essa característica. Uma coisa que eu quero deixar aqui. A maquiagem, ela não é você dar uma nova identidade para essa mulher, para essa beleza. Você tem que trazer exatamente, realçar a beleza.
Porque eu falo o seguinte, porque tem gente que vai fazer a maquiagem e muda totalmente a identidade dessa mulher, dessa modelo, dessa noiva. Então, muitas vezes, o noivo, eu falo muito assim, o noivo ele não quer perder aquela mulher que ele ama, que ela entra no salão e sai mascarada, entendeu? Ele vai falar, nossa, quem é essa mulher? Não foi ela, Não, né? não é ela que eu deixei ali. Então, quer dizer, não mudar a identidade, tem que realçar essa beleza. E assim como a pintura, a arte plástica, eu aprendi a profundidade, a luz, a sombra, Sim. a maquiagem exatamente. Aonde que eu ilumino? Aonde que eu posso diminuir? Aonde que eu posso acrescentar? Aonde eu posso colocar essa luz, esse brilho, essa base mais, acrescentar mais essa luz clara, esse corretivo, essa sombra com brilho, essa sombra neutra, opaca, entendeu? Então é um estudo que não acaba mais. Eu tenho 25 anos, quase 28 como maquiador. Eu acho que eu não sei tudo. Então, quando eu vejo um trabalho que eu falo, meu Deus, eu queria fazer esse trabalho, porque eu não sei nada ainda. Eu sou humilde e tenho certeza que eu ainda tenho que aprender mais. Sabe? Quem não tem que fazer mais é Deus, porque quando eu estou andando na rua, eu vejo a nuvem com uma pincelada azul, ou o movimento de um céu rasgado, eu falo, meu Deus, esse é o nosso artista verdadeiro, que só ele que é perfeito, entendeu? Exatamente. E a gente não tem perfeição. Exatamente. Eu estava num encontro agora de inteligência emocional em Mato Grosso, cheguei anteontem, foram 3 dias, 700 pessoas que se formaram, e de repente o cara chegou ali e falou assim, me conta a maior mentira que você já ouviu na sua vida. Claro, em 10 segundos, eu falei, meu Deus, o que será? Eu pensei, a maior mentira é o ser humano chegar para mim e falar que faz tudo sozinho. Não faz sozinho. Uma equipe de audiovisual tem 150 pessoas. Então a equipe de maquiagem, por exemplo, pode ter 8, 10, 5 ou 2, mas é equipe, entendeu? E é um passando o bastão para o outro. Por isso que eu falo, trabalhar muito com o olhar, observar, porque quando a atriz me olha, eu já sei por que ela está me olhando. Que eu sei que ela está precisando do batom, ela está precisando do espelho, ela está precisando saber se está bem a imagem dela. Porque esse é o profissional de audiovisual. Sim. Você está atento. Porque, por exemplo, se a atriz está brilhando e você vê aquele brilho ali, no audiovisual, a imagem não brilha. Porque distorce, ou está suando, entendeu? Ou, quer dizer, é observar mesmo. O trabalho tem que ser perfeito o tempo todo. E por isso que, se você quer ser um bom profissional, eu acho que tem que ser observador. Olha. E gostar do que faz, né? Se você não gostar de maquiagem, sim, com certeza, vai ser o que você quiser, vai trabalhar no shopping, vai trabalhar no supermercado, vai... Mas assim, se a escolha é beleza, você tem que fazer beleza. Que legal. Quero te fazer uma pergunta muito íntima, assim, sobre como você consegue nessa pluralidade, né? Nessa junção. Você é maquiador, é diretor audiovisual, é palestrante, é artista plástico. O que isso dentro do Salomão, como você consegue reunir tudo isso e o que isso transforma no seu lado profissional? A profissão já existe, né? Como eu disse, são vários caminhos e tudo leva para o único objetivo, né? Eu não pego um caminho para ser uma coisa que eu não sou. Então, se eu sou palestrante, eu vou fazer exatamente o estudo daquilo que eu vou falar. Sim. Se eu sou o maquiador de audiovisual, eu vou trabalhar exatamente na construção daquele personagem. Ser fiel àquele personagem. Sim. Porque o espectador, que quando vê um filme, uma série, ele tem que acreditar naquele personagem. Sim. Entendeu? Ah, eu conheço fulano, esse ator, isso aqui. Mas na hora que ele olhar para esse ator e ver o personagem que ele está fazendo, ele tem que acreditar que ali é uma outra pessoa, não é só o ator. Às vezes tem relatos dos atores na rua, as pessoas chamam pelo personagem. Sim, tem como isso. As pessoas se conectam com os personagens. Então eu divido um trabalho artístico, mas tudo numa única junção. Por exemplo, o maquiador, ele trabalha com pincel. O artista plástico também trabalha com pincel. A hora que eu vou fazer uma pintura, eu faço uma pintura no rosto e uma pintura na tela. Muitas vezes eu estou maquiando uma mulher e ela fala assim, nossa, você pinta a tela? Pinto. A hora que você pega o pincel, eu já percebi que você pinta a tela. Então, é um conjunto ali
artístico, né? Legal. Não tem a palestra tem que ser dita com verdade. Então, é o emocional do artista. Legal. Falar e fazer, né? Falar. Ser a mesma, ser aquilo mesmo, né? E eu gosto muito da palavra assim, saber fazer é fazer ao vivo, é isso? Então tem que saber, porque não é mentira, né? Perfeito. Olha, Salomão, tipo assim, que felicidade de te conhecer, cara. De verdade, assim. Parabéns pelo profissional que você é. Parabéns, cara. Que profissional. Eu queria pedir para quem tá assistindo a gente e quer conhecer mais o seu trabalho, quer acessar o seu canal no YouTube, como as pessoas fazem? Qual é a sua rede social? Qual é o canal no YouTube? Então, a rede social, o tempo todo é Salomão Saf. Salomão Saf, @SalomonSaf. @Salomão Saf. Na maquiagem, no Instagram, @Salomão Saf Artist. Perfeito. Eu vou deixar, de qualquer maneira, eu vou deixar na descrição. E na arte plástica é Salomão Saf Arte.63, que já tem que mudar, que é 65, vou fazer agora. E o YouTube é Salomão Saf Arte e Beleza. Perfeito, Salomão Saf Arte e Beleza, lá no YouTube. Perfeito, perfeito. Olha, parabéns, cara. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo profissional que você Obrigado a você. Eu tenho certeza que no seu trabalho muitas pessoas são tocadas. Eu tenho certeza que esse programa aqui vai inspirar muitas pessoas. Um cara apaixonado pela profissão dele, apaixonado pelo lado artístico, que respira arte. Parabéns, parabéns de verdade, cara. Obrigado pelo carinho mesmo. Obrigado a você. Eu realmente amo o que eu faço e não posso... Deus dá os talentos, né? Eu não posso guardar esse talento só para mim. Eu preciso dividir isso e multiplicar. É isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão aprender muito, muito com você daqui para frente. Muito, muito, muito. Parabéns, parabéns. Obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Alma de Artista Podcast. Se você amou esse programa, amou essa alma aqui, essa aula que o Salomão deu pra gente aqui sobre profissionalismo, sobre paixão na profissão, se inscreve no canal, segue ele também lá nas redes sociais e até o próximo. Tchau, tchau!